Olá! Gostaria de lhe agradecer por acompanhar nossa série Expresso Nova Cidade. Mas talvez desde que começou a nos seguir você venha carregando uma dúvida. Por que o Expresso se chama Nova Cidade? É bem simples. Essas reflexões são parte das ações de divulgação do projeto de plantação de uma nova igreja aqui em São Paulo, no bairro de Interlagos. O nome dessa igreja é a Igreja Batista Nova Cidade, ou simplesmente Nova. Meu nome é Abner Fortes e eu sou o pastor plantador desta igreja. Se você quiser saber mais informações a respeito dela, fique totalmente à vontade para acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui. Não deixe de dar aquela conferida lá, ok? Quem sabe depois de assistir ao vídeo, você não se interessa ainda mais pelo nosso projeto ao ponto de se tornar um parceiro nosso, hein? Se isso acontecer, será uma enorme honra para nós. Chegamos ao último ato do terceiro movimento de Atos 10, de Jope para Cesareia. A casa de Cornélio estava lotada de convidados. Todos estavam ansiosos para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Pedro entendeu que Deus havia arquitetado tudo e que aquele encontro não era um acidente circunstancial, mas era sim uma porta que Deus estava abrindo para mais pessoas fazerem parte da sua família. Pedro então abre a porta para que Cornélio e seus convidados entrassem por ela. Como? Anunciando o Evangelho. Foi para isso que o terreno foi preparado, para que a mensagem da salvação em Jesus fosse conhecida por todos que estavam reunidos ali. Na semana passada, demos atenção ao conteúdo da pregação de Pedro. Hoje, vamos observar os desdobramentos da mensagem anunciada. Começa agora mais um Expresso Nova Cidade. Finalmente vamos concluir o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. O trecho de hoje vai do versículo 44 ao 48. Acompanhe a sua leitura. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Embora a passagem de hoje seja relativamente pequena, há vários tópicos que emergem dela, por isso vou de imediato enunciar o item, comentá-lo brevemente e propor uma aplicação correspondente, ok? Vamos lá. Primeiro, Deus é soberano na salvação. O texto diz que enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu. Deus definiu que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Para que ouçam a palavra de Cristo é preciso que alguém a verbalize. E era exatamente o que Pedro estava fazendo. Mas atenção, enquanto Pedro ainda falava, algo aconteceu. O Espírito Santo desceu. Pedro talvez não tenha tido tempo para fazer a conclusão que pretendia. Pedro talvez não tenha tido tempo de ensinar uma oração que, entre aspas, ajudaria o Espírito a descer. Pedro talvez não tenha tido tempo de pedir para os convertidos levantarem as mãos. Mas como vimos, Pedro teve tempo de pregar, teve tempo de indicar que era necessário crer para receber o dom do Espírito, e todos os que ouviram a mensagem creram. Pronto, tudo que era suficiente para a salvação acontecer estava presente e ela aconteceu sem que houvesse necessidade de mais nada. Aprendemos aqui que somos cooperadores da missão de Deus. Nosso papel é anunciar a salvação, não convencer os homens com os nossos argumentos. Descansemos então na certeza de que Deus age como quer enquanto fazemos a nossa parte. Não ousemos tentar fazer a dele. Se tentarmos, o fracasso certamente será garantido. Segundo, Deus é capaz de salvar qualquer um. Nosso texto registrou que os judeus convertidos ficaram admirados de que o dom do Espírito tenha sido derramado sobre os gentios. Muito dessa admiração se deu porque eles tinham uma perspectiva equivocada de que a salvação era reservada para os judeus. Era simplesmente inconcebível que outro grupo vivesse aquela experiência. Só que aqueles judeus convertidos que acompanhavam Pedro viram Deus estendendo sua salvação para além daquela etnia.
Aprendemos aqui que Deus age de acordo com o seu caráter e palavra e não de acordo com os nossos parâmetros e preconceitos. Aprendemos também que não há ninguém que seja difícil demais para resistir ao chamado eficaz de Deus. Aqueles a quem Ele faz ouvir a sua voz responderão indo a Ele. O resultado disso não é só um estímulo para evangelizar, mas é também a base para fazermos isso com toda a confiança. Terceiro, Deus sempre tem propósitos em seus atos. Ora, se Espírito é invisível, como os judeus convertidos puderam concluir que o Espírito Santo desceu sobre os gentios presentes ali na casa de Cornélio? A resposta é simples. Eles reconheceram o Espírito por um efeito específico que ele produziu. Os judeus viram e ouviram os gentios falando em línguas e exaltando a Deus. Isso significa então que a conversão deve ser seguida por falar em línguas? Claro que não. Atos dos Apóstolos descreve um período histórico único e transicional da igreja. A igreja estava nascendo e muito ainda precisava ser aprendido como, por exemplo, os gentios podiam ser salvos também. Os judeus não acreditavam nisso. Até os apóstolos tinham dificuldade em aceitar essa ideia. Diante desse cenário específico, então, Deus promoveu manifestações que os ajudariam a entender com mais clareza o plano de Deus para a humanidade. As línguas, portanto, cumpriram o propósito de Deus nesse sentido. Essa realidade deve nos ensinar a não cairmos no erro de acharmos que a igreja poderosa e modelo para as igrejas de todos os tempos era a igreja primitiva. Deus agiu nela de uma forma para cumprir seus planos para aquele momento. Vivemos um tempo bem diferente, o tempo da igreja estabelecida. Por isso devemos amar e nos envolver ativamente com a igreja como Deus quer conduzi-la hoje, e não como ele a conduziu no período em que ela estava nascendo. Em quarto lugar, os crentes devem ser batizados. O batismo é uma ordenança que Jesus deixou para a igreja praticar. Quem deve ser batizado? Observe a pergunta retórica que Pedro faz. Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Pergunta retórica é aquela cuja resposta é tão óbvia que nem precisa ser dada. Pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? A resposta óbvia e auto-evidente é claro que ninguém pode impedir que estes sejam batizados. Agora, por que essa resposta é tão óbvia assim? Pedro explica. Eles receberam o Espírito Santo como nós. Com isso, Pedro está implicitamente ensinando duas coisas. O pré-requisito para uma pessoa ser batizada é fé anterior, ou seja, para alguém ser batizado é necessário que, primeiro, essa pessoa tenha crido no Evangelho. 2. Se o batismo deve ser praticado em pessoas que já creram no Evangelho, logo, batismo não salva ninguém e nem coloca a pessoa numa condição mais elevada diante dos homens. Portanto, se você não creu no Evangelho e já foi um dia batizado, esse batizado não significou nem serviu de nada. Você deve primeiro crer em Jesus de todo o seu coração. Só então poderá e deverá ser batizado. Agora, se por outro lado você já creu e ainda não foi batizado, você deve buscar ser, o que pressupõe que você esteja envolvido com uma igreja de fato cristã. Em quinto lugar, os crentes devem ser discipulados. O finalzinho do capítulo 10 diz: depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Todos os que ouviram o que Pedro tinha para falar creram e foram batizados. E agora? Assim como um bebê não nasce em condições de seguir a vida de forma autônoma, o novo crente precisa crescer na fé, precisa saber como viver para a glória de Cristo, precisa ser acompanhado por um discípulo mais experiente, precisa ser discipulado. O pedido da plateia para que Pedro ficasse mais alguns dias evidencia a necessidade de aprender mais sobre Jesus. É claro, poucos dias é pouco para o discipulado, mas, como eu disse, esse era um período de transição da igreja, ela estava ainda nascendo e certamente Deus iria suprir os recursos específicos para os seus em face daquela realidade singular. Por certo, Cornélio e os seus não receberam em poucos dias o que poderiam receber, mas com certeza receberam o suficiente para dar os primeiros passos na vida cristã de forma segura. Pensando em nossa experiência, não pense que os cultos de domingo são suficientes para experimentar todo o crescimento de que necessita. Os cultos de domingo são indispensáveis, mas são uma dieta coletiva. Nós precisamos de uma dieta mais individualizada e é o discipulado que vai lhe proporcionar isso. Então, se você é homem, busque um homem mais experiente na fé para lhe acompanhar.
Se você é mulher, busque uma mulher experiente, mas não deixe de ser discipulado, de ser discipulada. E você que é experiente na fé e por vezes pensa que não tem espaço para trabalhar na igreja, discipule alguém. Eu lhe garanto, pessoas necessitadas não faltarão para isso. Que coisa maravilhosa, não? Com a pregação de Pedro, muitas pessoas creram de uma só vez. Um evento extraordinário como este deve ter repercutido e todos que souberam, especialmente os crentes, devem ter se alegrado bastante, não é verdade? Saberemos na semana que vem, no próximo Expresso Nova Cidade. Então até lá. Tchau.